Faixa 18. Como contar histórias na cozinha. Rodrigo Oliveira. Contar uma história é fundar um novo reino com palavras e gestos. Um pouco do que a gente viu, outro pouco do que ouviu e um tanto do que a gente imagina. Uma boa história é aquela que vai compor o rosário de outro contador. Vai ficar nas lembranças de quem ouviu como viagem feita. As histórias que Rodrigo conta são assim, nos fazem imaginar mundos. Em fundo aquarelado, em cores quentes e com aspecto acartonado, uma fotografia colorida de Rodrigo Oliveira sorrindo para nós. Em uma cozinha que aparece desfocada, o chefe é enquadrado do peito para cima, de frente. Com cerca de 40 anos, Rodrigo é branco, de rosto oval, cabelos pretos, curtos e encaracolados, sobrancelhas espessas, olhos acinzentados, nariz arredondado e lábios finos, com dentes claros e miúdos na arcada superior. Está com a barba por fazer e usa camiseta cinza chumbo. Paulistano, filho de pernambucanos, diz que tem o sertão como herança e é sobre isso que sua cozinha fala. Ele sente que essa palavra o localiza e recorre a ela para se definir. Mas suas memórias misturam ao sertão outros ingredientes. O cheiro e as cores do interior de Pernambuco, terra de seus pais. Temperos fortes típicos dos comércios chamados Casa do Norte. O negócio da família que permitiu o sustento. A paisagem de um cantinho da maior cidade do Brasil, a Vila Medeiros, onde cresceu e que ainda tinha ares de cidade pequena no início da década de 1980, quando ele nasceu. Nosso contador é filho de Zé Almeida e Dona Lourdes. A mãe nasceu em Socorro, no extremo oeste de Pernambuco, bem longe do mar. O pai nasceu em Mulungu, um lugarejo tão pequeno que nem consta no mapa, próximo da fronteira com a Paraíba. Como tantos nordestinos, imaginaram uma vida menos seca em São Paulo. Meu pai trabalhava em São Paulo e namorava minha mãe por correspondência. Como tinha pouco estudo, uma das irmãs é quem escrevia as cartas para ele. Mas, obviamente, minha mãe não sabia. Namoraram assim por um bom tempo. E quando as coisas melhoraram, ele foi para lá, casou e vieram juntos. Tiveram filhos, formaram família, descobriram que a secura da cidade grande é diferente e as dificuldades são outras. Seu Zé trabalhou com muitas coisas até que montou um empório de secos e molhados. Era o jeito de trazer para perto a sua terra natal. Com o passar dos anos, o empório virou restaurante. O Mocotó é um lugar onde se podem provar pequenas porções de história, todas elas compostas pela memória e pela imaginação de alguém que resolveu, um dia, fazer crônicas da vida de um jeito especial. Rodrigo, terceiro filho do casal, resolveu que queria virar cozinheiro. Assumiu a cozinha do restaurante e, quando conta sobre um prato, fala de alguém, de um tempo, de um lugar. Farofa de queijo manteiga, por exemplo, entre tantos sabores sertanejos, este é especial para a família inteira. Até as filhas de Rodrigo já adoram. Mas, para contar esse caso, é preciso começar com fazer o queijo. Coloca-se a massa para cozinhar, acrescentando mais e mais manteiga de garrafa. Vai mexendo e coloca mais um pouquinho até virar assim, um queijo pecaminoso. Sabe aquela casquinha de queijo que você adora? Imagina um tacho cheio dela. Para amolecer a casca, joga-se um pouco de leite no tacho e é preciso uma colher para raspar todo esse ouro. Assim, nasce a farofa, que para Rodrigo tem até personalidade. É melindrosa. Tem que ter paciência, esperar o tempo do queijo e da panela, saber a hora certa de colocar o sal. Depois disso, é só juntar farinha de mandioca torrada e está pronto o maná. Essa farofa faz Rodrigo lembrar de muita coisa que viu e ouviu. Farofa de milho com raspas de limões. Ingredientes: 500 gramas de farinha de milho, 50 gramas de manteiga, 50 gramas de banha de porco, 1 ramo de tomilho,
raspas de um limão Tahiti, um siciliano e um cravo. Sal a gosto. Modo de fazer: derreta a manteiga e a banha em uma panela. Adicione o tomilho e deixe pegar gosto. Adicione a farinha previamente quebrada com as mãos e acerte o sal. Mexa até que a farinha fique bem crocante. Retire do fogo, acrescente as raspas e deixe esfriar. A receita, em caracteres brancos, está em um retângulo marrom, aplicado ao desenho aquarelado de um bolo informado, em tonalidade ocre, sobreposto parcialmente por desenhos em tons de azul e verde, de um garfo e um prato. Farofa de castanha de caju e coco queimado. Ingredientes: 150 gramas de castanha de caju torrada, 150 gramas de coco desidratado, integral em tiras, 150 gramas de manteiga de garrafa, 150 gramas de óleo de girassol, 500 gramas de farinha biju, flor de sal para temperar. Modo de fazer: frite o coco na manteiga e óleo até começar a dourar. Use sempre o coco seco integral, que significa que não teve seu leite retirado. Importante também que não seja adoçado. Junte a castanha cortada na faca e cozinhe um pouco mais. Quando estiverem no ponto, junte a farinha biju, mexendo bem. Cozinhe por mais alguns instantes para a farinha ficar ainda mais crocante. Retire da panela imediatamente, acerte o sal e deixe esfriar completamente antes de guardar. A receita, em caracteres brancos, está ao centro de uma tábua de cozinha cor de vinho. No sertão, nada é desperdiçado, nem uma gota d'água, nem a casca de nada que se possa comer ou aproveitar. É claro que esse ouro incrustado nesse tacho não ia ser deixado para trás. Há muitos anos, sabendo que todo mundo fica enfeitiçado por ouro, seu Zé deu um jeito de fazer a farofa no mocotó. O que ele não sabia é que seu filho herdou sua astúcia e, de tanto vê-lo fazer, também aprendeu o segredo. Um dia, o menino apareceu dizendo: "Ó pai, uma farofinha de queijo manteiga, essa fui eu que fiz." Foi então que seu Zé, marcando seu território sertanejo, acabou com o assunto depois de provar. Até que ficou boa. Desenho em técnica mista com aquarela colorida de um menino que sorri enquanto um homem prova de uma colher e exclama: "Até que ficou boa!" Ambos aparecem de corpo inteiro. O menino à frente, de costas para o homem, que está mais atrás, de perfil esquerdo, parecendo descansar a mão no ombro da criança. O menino, desenhado a bico de pena, é branquinho e franzino, de cabelos pretos, curtos e encaracolados, e tem as bochechas coradas, tentando esconder com uma das mãos o largo sorriso satisfeito. Ele usa camiseta e shorts em tons de verde e está descalço. O homem está desenhado a suaves pinceladas aquareladas em marrom, bege e cinza, que pouco definem suas características físicas e trajes. Ele tem cabelos escuros e curtos, semelhantes aos do menino. Com a pequena colher amarela na altura da boca aberta, ele parece sorrir. A exclamação está escrita em marrom, na altura da cabeça do homem, em fundo rosado de bordas difusas e irregulares que se expandem também pelo desenho dos dois. Quando se fala em sertão, muita gente pensa nos cangaceiros, bandos armados que percorrem a região da Caatinga no nordeste do Brasil, dominada pelos grandes latifúndios. Mas, na verdade, a paisagem sertaneja não é uma só. Sertão é palavra enorme, mesmo cabendo em poucas letras. Ao longo da história do Brasil, foi adquirindo muitos significados, mas sempre nomeou terras extensas, desconhecidas e distantes do litoral. Hoje, as pessoas pensam em um lugar muito seco e marcado pela escassez. Este é o sertão de Rodrigo, um lugar quase mítico que ficou em seu coração e que se expressa em suas panelas. Desenho em técnica mista com aquarela colorida de um menino correndo descalço por um terreno desértico.
Sob o sol, em um céu representado por pinceladas em tons de amarelo e rosa, o menino está risonho e aparece de perfil direito. Tem a pele branca, cabelos pretos, curtos e encaracolados, e usa camiseta e shorts em tons de verde. Na areia, de tonalidade rosada, 3 cactos verdes e o crânio de um bovino. Essa é a imagem que colocou o Mocotó no roteiro dos grandes restaurantes do Brasil. Desde que seu Zé Almeida abriu sua Casa do Norte, muitos nordestinos se encontravam lá para matar a sede de casa com comida boa. Desde o início do negócio, o caldo de mocotó fazia sucesso. Aí, Rodrigo nasceu e cresceu assim, um paulistano de coração sertanejo. Era como se eu estivesse vivendo o tempo todo em uma colônia nordestina, além de quase uma dezena de tios de cada lado. O que se comia na minha casa, o que se falava na minha casa, os dialetos, sotaques. Para abastecer o negócio e a alma, seu Zé, assim que deu, comprou uma fazenda em Socorro, terra natal de sua esposa. A família começou a ir todos os anos para Pernambuco. Tia Nazaré era quem morava por lá. Boa cozinheira, tinha um feijão com arroz soberbo, mas as delícias não paravam por aí. Talvez das melhores recordações das panelas dela sejam os doces de leite, talhados no jeito certo, quase açucarado, estalando na boca, feitos com o leite da fazenda, vindo de um curral que estava a 100 metros dali. Rodrigo deu um jeito de levar isso para São Paulo. De certa forma, a tia aparece no creme brulee de doce de leite com umburana, servido no restaurante, que também estala na boca de quem experimenta, para provar a doçura do tacho de Nazaré, só passando pelo mocotó. Creme brulee de doce de leite e umburana. Ingredientes: 500 gramas de creme de leite, 300 ml de leite, 10 unidades de gemas, 600 gramas de doce de leite, 2 sementes de umburana. Modo de fazer: ferva o leite e junte as sementes de umburana quebradas. Tampe e deixe por 10 minutos. Junte o doce de leite ao leite aromatizado e misture até dissolver completamente. Acrescente o creme de leite e as gemas, mexendo com cuidado para não arear a mistura. Coe em uma peneira fina e coloque nas formas para creme brulee. Cozinhe no forno a 110 graus Celsius por 20-25 minutos até que comece a firmar. Deixar esfriar e resfrie por pelo menos 3 horas antes de servir. Para finalização, polvilhe o açúcar em cima do creme e queime com um maçarico, tomando cuidado para que não tenha pontos pretos. Deixe repousar por 30 segundos e sirva em seguida. Rende 10 porções. A receita, em caracteres brancos, está aplicada aos desenhos aquarelados de uma tábua de cozinha em tons de ocre e verde e de um retângulo azulado de cantos arredondados. Ao lado, o desenho aquarelado de um ovo estrelado com a gema verde e a clara creme parcialmente sobreposto a uma frigideira azul. Essas viagens ensinaram a Rodrigo o que tem valor. Chupar manga no pé, por exemplo, jaca, umbu e cajá também. Ficar com a mão toda melada e ir correndo lavar a mão na bacia. Dá saudade lembrar dessas coisas. No meio da Vila Medeiros, pode-se sentir o gostinho de tudo isso. Caju fresco, que pode virar caipirinha ou compota, e mais ainda, favada, sarapatel, baião de 2. Quase dá para sentir o cheiro. Baião de 2. Ingredientes: para o arroz, 1 kg de arroz, 1 tablete de caldo de galinha ou legumes, 30 gramas de manteiga de garrafa, 5 dentes de alho, 3 folhas de louro, 5 gramas de colorau, sal. Para a montagem, 1 kg de feijão fradinho cozido e escorrido, 200 gramas de carne seca cozida e desfiada, 100 gramas de toucinho defumado em cubos,
100 gramas de linguiça defumada em cubos, 100 gramas de queijo de coalho, 2 tomates em cubos, uma cebola roxa em cubos, um pimentão verde em cubos, 50 gramas de manteiga de garrafa, coentro fresco. Modo de fazer: frite o alho na manteiga de garrafa e antes de dourar, junte o arroz e mexa bem. Junte o caldo fervente, o louro, o colorau e deixe cozinhar tampado até os grãos ficarem macios. Reserve. Frite o toucinho em sua própria gordura e quando começar a dourar, junte a linguiça e a carne seca, mexendo por mais alguns instantes. Reserve. Na mesma panela, aqueça rapidamente a cebola, o pimentão e os tomates. Misture todos os ingredientes, acerte o sal e finalize com o coentro e a manteiga de garrafa. Sirva com vinagrete de cebola roxa e pimenta fresca. Rende 8 porções. A receita, em caracteres brancos, aparece separada em 2 partes. A primeira, com os ingredientes, está no desenho de uma tábua de cozinha aquarelada em azul. A segunda, com o modo de fazer, está em uma caçarola roxa. Ambas estão parcialmente sobrepostas aos desenhos de um prato roxo, um raminho rosa de ervas, uma colher de pau rosa e oval e um ovo estrelado com a gema verde e a clara creme. Favada. Ingredientes: 1 kg de fava, uma folha de louro, 250 gramas de linguiça, 250 gramas de carne seca, 100 gramas de toucinho defumado, 2 tomates, uma cebola branca, meio pimentão verde, 8 gramas de cominho, 8 gramas de semente de coentro, 5 gramas de colorau, 1 litro de caldo de carne, 65 gramas de extrato de tomate, 200 gramas de alho, 30 gramas de geleia de bacon, 40 gramas de manteiga, 30 gramas de banha de porco. Modo de fazer: deixe a fava de molho de um dia para o outro. Dispense a água do molho e coloque água para cozinhar a fava juntamente com folha de louro e sem sal. Bata no liquidificador o tomate, a cebola, o pimentão e os temperos com caldo de carne, menos a banha e as carnes. Acrescente a fava e leve à fervura. Quando ferver, acrescente a geleia de bacon. Refogue as carnes na banha de porco e na manteiga de garrafa. Acrescente na panela e deixe ferver mais uma vez. Sirva quente. A receita, em caracteres brancos, aparece separada em 2 partes. A primeira, com os ingredientes, está em um retângulo azul com cantos arredondados. A segunda, com o modo de fazer, no desenho de uma tábua de cozinha em ocre. Ambas estão parcialmente sobrepostas aos desenhos de uma frigideira azul, uma maçã avermelhada, um raminho rosa de ervas e uma frigideira turquesa. Quando o menino nasceu, o Mocotó já era quintal de casa e seu pai trabalhava por lá umas 15 horas todos os dias, comandando o negócio e a cozinha. Mas ele se lembra também de uma receita que só era feita em casa. Um clássico de sua mãe: o frango que nunca morre. Um franguinho ensopado tão gostoso que há cerca de 40 anos todo mundo quer. Não importa quantas vezes ela faça, sempre vai chegar um filho ou um neto pedindo: "Ô, vovó, e aquele franguinho?" E a resposta dela também vai ser a mesma: "Poxa, esse frango nunca morre, não dá sossego, ninguém esquece desse frango." Isso é mesmo um mistério para Rodrigo. Como pode um frango chegar no mercado branquelo e se misturar ao amontoado de coisas e virar um ensopado colorido e delicioso? Só pode ser coisa de panela encantada. Isso o intrigava. Mas antes de perceber que cozinhar era seu destino e que preparar e oferecer comida é uma forma de traduzir as coisas da vida, teve na comida a desculpa de que precisava para ficar bem pertinho de seu pai. Quando foi trabalhar no Mocotó aos 13 anos, ajudava de todas as formas. Lavava a louça, limpava o chão, cuidava dos banheiros, atendia. Se eu comecei a trabalhar,
Certamente não foi por ver encantos em uma pilha de louça suja. Era para estar perto do meu pai, porque se ele passava 14 ou 16 horas por dia aqui, como é que eu ia estar perto dele? Era o jeito. Para desgosto dele, eu acabei pegando gosto pelo trabalho. Não satisfeito em saborear o que se fazia em casa e no restaurante, foi estudar. Gostava de estudar. Era outro jeito de entender as coisas do mundo. E em um país como o Brasil, que até a década de 1970 era predominantemente rural, o imaginário sobre o progresso e as oportunidades muitas vezes passa pela cidade grande, pelo ensino superior e pela intelectualidade. O saber é frequentemente confundido com o conhecimento científico, e saberes tradicionais e práticos são pouco valorizados. Não para Rodrigo, que juntou ciência e sabedoria em seu olhar. Quando chegou a época de prestar vestibular, decidiu virar engenheiro ambiental. Na televisão, via os movimentos ambientais lutando contra grandes navios baleeiros e isso fazia imaginar-se vivendo intensas aventuras. O que aconteceu foi que, lá pelo meio do caminho, mudou de ideia por perceber que o curso não iria fazer dele um salvador do mundo. Ele gostava de pessoas, convivia diariamente com muita gente de todo tipo. Precisava encontrar alguma coisa que o permitisse trabalhar com gente. Durante essa busca, que era uma busca de si mesmo, tropeçou no irmão de um colega de faculdade que cursava gastronomia. Descobriu-se. O menino que passava férias em Socorro e que ajudava o pai diariamente no restaurante da família, virou gente grande e encontrou um ofício. Durante toda a sua vida, ele havia experimentado um mundo particular. As bordas de São Paulo não são tão cosmopolitas e sua família, ocupada em viver o presente e garantindo o futuro, nunca cultivou o hábito de ir a restaurantes. Descobrir as muitas cozinhas que existem foi, para aquele jovem cozinheiro, descobrir o mundo inteiro. Quando se formou, já sabia que queria fazer da comida um discurso sobre sua gente. Para isso, decidiu viajar sozinho. Colocou o pé na estrada e o seu ponto de partida foi a região do Vale do Rio São Francisco, na Bahia. Visitou muitos lugares e pessoas, casas de farinha, alambiques, produtores de queijo, de café. Queria saber se o baião de dois e tantas outras receitas que havia aprendido com seu pai eram mesmo sertanejas. Aconteceu de descobrir outros sertões de ver e de sentir. Aprendeu que, além de paisagem, sertão é morada da alma e identidade de cada um de um jeito único. Umbuzada. Perdi a conta de para quantas senhoras eu perguntei: "Você faz umbuzada? Como você faz?" E descobri que você vai encontrar tantas receitas quanto vovós no Nordeste, porque cada casa tem a sua, o seu jeito de fazer, a melhor combinação, a ordem certa dos produtos. Rodrigo percebeu que o Mocotó falava do seu próprio sertão. Ao conhecer o mundo pela porta da cozinha, entendeu que a sua história se cruzava com a de muita gente e que tinha muito valor. Cozinhar seria apresentar estas pessoas, gente apegada à sua herança, mesmo longe de casa. Lembra-se de um amigo que disse um dia: "Onde a terra é mais seca, as raízes são mais profundas." Suas raízes eram tão profundas que atravessaram gerações. A história do menino que lavava a louça não termina, mas continua junto com uma outra. A do moço que resolveu oferecer a cozinha do sertão para contar histórias e que percebeu que isso é honrar seu pai, sua mãe, seus tios e avós. É honrar Mulungu, Socorro e qualquer sertão do mundo. Você não vai encontrar um sertanejo que não seja visceralmente ligado à sua história, às suas origens. E eu, como um sertanejo quase bastardo, nascido em São Paulo, me considerei o herdeiro quase legítimo dessa história. Contando sua própria história, Rodrigo conta a história de muita, muita gente.
É por isso que o Mocotó fica no mesmo lugar em que foi fundado o Armazém de Seu Zé, na Vila Medeiros. Ainda que Rodrigo venha alcançando outros voos, não dá para descolar essa história do lugar em que ela nasceu. E é por isso também que um mundaréu de pessoas das mais diversas origens se encontra lá, desde a década de 1970, todos os dias.